Olá, aqui está em Mateus 23. Para alguém que questiona e diz que o dízimo não existe no Novo Testamento, e chegam a questionar, a dizer que Jesus não instituiu o dízimo. Eu concordo com você, verdade. Jesus não poderia instituir algo que já era instituído. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseu, hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, e tende negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devieis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então veja, a palavra muito importante é essa. Vocês devem fazer tudo isso, mas você não pode omitir aquilo que está estabelecido. Então é questão de interpretação. Você dá o dízimo, você faz tudo o que tem que fazer, mas o que Deus quer é que você tenha misericórdia, que você tenha justiça, que você faça tudo isso sem omitir aquelas. Aquelas quais? Olha a interpretação aqui. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas que foram ditas. Então, o dízimo não foi estabelecido por Moisés. Para início de conversa, é preciso que você leia Gênesis capítulo de número 14, quando Abraão encontra-se com Melquisedeque, o rei de Salém. A Bíblia diz que Abraão dá a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aí você diz assim, isso é antes de Moisés, muito antes. E o que acontece em Abraão? Você vai para Hebreus capítulo de número 7. E se você quiser uma prova disso, é muito importante a gente ler a palavra, e eu faço questão de ler com você, Hebreus capítulo de número 7, que fala do dízimo antes da lei, segundo a ordem de Melquisedeque. Capítulo de número 7, o versículo de número 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimo, porém ali, aqueles de quem se testifica que vive. Por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Está falando sobre a ordem de Arão, o sacerdote arônico e o sacerdote Melquisedeque, do qual Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Diz assim, porque aquele a quem não tinha gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste, se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele se baseia o povo, recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse um outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, a que não fosse contado segundo a ordem de Arão, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem se dita estas coisas pertence a outra tribo do qual ninguém prestou serviço ao altar. Por isso é evidente que o nosso Senhor procedeu da tribo de Judá, a qual Moisés nunca atribuiu sacerdócio. Isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque se levanta um outro sacerdote, constituído não conforme a lei dos mandamentos carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel, porque se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Está aí a resposta para você que tem dúvida acerca do dízimo no tempo da graça. O nosso compromisso não é segundo a lei, mas segundo a ordem do sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, do qual Cristo é desta ordem.
Então, você pode ter o direito, quando tem a compreensão de que o dízimo não é parte daquilo que você pode administrar, é o que eu acho, é o que está escrito. Mateus 23, 23. Guarda essa palavra e fique na presença de Deus. Deus não está preocupado com o teu dinheiro, mas Deus está preocupado que você entenda e compreenda o que é princípio. Que Deus te abençoe. Paz.